As imagens impressionam. São momentos de tensão, terror e medo. A população de Mianmar com certeza nunca mais irá esquecer o dia 28 de março de 2025, onde a população foi afetada por um forte terremoto de magnitude 7,7 por volta do horário do almoço. As imagens mostram o desespero e o tamanho da tragédia. Porém, o que você talvez não saiba é que no mesmo momento, em outra área do mundo, um grande terremoto também aconteceria. E esse seria bem próximo à costa brasileira. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. O dia 28 de março com certeza foi marcado por essa tragédia em Mianmar, onde mais de 1.000 pessoas perderam a vida, muitas ainda estão debaixo de escombros até o momento da gravação desse vídeo e o número de vítimas fatais pode aumentar no decorrer da semana. Porém, o nosso planeta anda em uma constante mudança. As mudanças climáticas e outros eventos naturais estão trazendo cada vez mais a probabilidade do nosso país, o Brasil, ser afetado por uma grande catástrofe. Enquanto o mundo estava de olho no que estava acontecendo em Mianmar, aqui no Brasil, ou próximo ao nosso país, algo também do mesmo tipo estava ocorrendo, porém no Oceano Atlântico. Notícias informam que um terremoto de 6,3 de magnitude atingiu o Oceano Atlântico, também no dia 28 de março agora de 2025. Essa informação veio do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que calculou o tremor com uma intensidade ligeiramente superior à de 6,6. Esse terremoto foi registrado na tarde dessa sexta-feira, no dia 28, especificamente na Cordilheira Meso-Oceânica. O evento sísmico ocorreu por volta das 14 horas e 17 minutos no horário aqui de Brasília e teve seu epicentro localizado aproximadamente a 585 quilômetros da costa, com uma profundidade de 6,4 quilômetros. Lembrando que o horário que aconteceu o terremoto em Mianmar foi por volta de 12h50 no horário local. O fuso horário de Mianmar são 9 horas de diferença aqui do nosso país. E sendo assim, enquanto aqui no Oceano Atlântico acontecia esse terremoto, lá em Mianmar já quase eram meia-noite. Mas o que chama a atenção é que foi tudo no mesmo dia. E outra coisa que chama a atenção é a profundidade desse terremoto. Lá em Mianmar foi a cerca de 10 quilômetros de profundidade, o que fez com que o evento fosse catastrófico. E aqui no Oceano Atlântico chegou apenas a 6,4 quilômetros de profundidade. Isso mostra que se ele estivesse mais próximo à costa do Brasil, poderia ser algo assustador. As informações foram coletadas pelas estações de rede sismográfica brasileira e analisadas pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Segundo essa análise, o terremoto ocorreu em uma zona de divergência, onde os tremores não resultam de colisões entre placas tectônicas, mas sim do afastamento entre elas. Isso significa que, apesar da magnitude significativa, não há risco de tsunamis associados a esse evento. Embora a magnitude tenha sido registrada como 6,3, o Serviço Geológico dos Estados Unidos calculou o tremor com uma intensidade ligeiramente superior, de 6,6. É importante destacar que pequenas variações nas medições de localização e magnitude podem ocorrer entre diferentes instituições. E você talvez esteja perguntando, por que ocorrem esses tremores aqui no Brasil? Terremotos aqui no Brasil são mais comuns do que você imagina. Esses tremores ou terremotos são fenômenos causados por vulcanismo, tectonismo ou falhas geológicas. Eles podem causar danos sérios a edifícios e também causar vítimas fatais, dependendo do local da ocorrência. A história dos terremotos no Brasil já registrou tremores de mais de 6 graus na escala Richter, o que é considerado um alto nível e pode causar danos materiais e à saúde.
Atualmente, não se tem projeções futuras de quando poderá ocorrer novos tremores em nosso território. Esses fenômenos podem ser causados por vulcanismo, movimentação das placas tectônicas e falhas geológicas. No Brasil, o caso mais comum são as falhas geológicas. Elas ocorrem com maior frequência na região Nordeste, devido à intensa movimentação interna da Terra nessa localidade. Esses tremores são causados por dois motivos. O primeiro refere-se ao desgaste das placas tectônicas, que promove um leve tremor da Terra, quase imperceptível. Já o segundo ocorre pelo choque das placas tectônicas, em que há o epicentro do terremoto, ou seja, local onde é sentido com mais força e propaga-se por todos os lados. Nem sempre a área de contato da placa tectônica é o epicentro do tremor. O Brasil não sofre com ações de terremotos de maneira intensa, pois o país localiza-se no centro da placa tectônica sul-americana. De forma, a movimentação dessa placa tectônica não gera em nosso território um movimento convergente, ou seja, não há fortes terremotos no Brasil. Os tremores sentidos em nosso país são formados por falhas geológicas, que são fraturas ou quebra das placas, pelo desgaste natural das placas tectônicas. Esses movimentos internos são capazes de fazer a Terra tremer e de gerar um abalo sísmico leve, sendo bastante comum. As exceções são os tremores mais fortes, capazes de serem sentidos, de derrubar os objetos ou causar rachaduras em paredes. Esses poucas vezes foram vistos e sentidos no Brasil, pois são comuns em localidades onde há choque das placas tectônicas, como foi o caso de Minamar. Os terremotos no Brasil não são comuns ou recorrentes, porém ocorreram, localizando-se numa mesma localidade, na região Nordeste, mais precisamente nos estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Estudiosos entendem que a recorrência nessas regiões deve-se à geologia do lugar. A região é formada por diversos fragmentos de rochas antigas e há várias falhas geológicas nesses fragmentos rochosos. Há também sua camada de solo pouco extensa, que varia de 3 metros a 20 metros de profundidade. Além desses fatores, considera-se a exposição das rochas em diversos pontos, o que é conhecido como afloramento rochoso. Sabe-se que a formação desses tremores em solo brasileiro é oriunda das falhas rochosas. A quebra total ou parcial das rochas promove as falhas normais. Esse movimento rochoso pode ocasionar a movimentação do solo, tanto em intensidade maior quanto em menor intensidade, provocando assim o terremoto. No Brasil existem várias ocorrências de tremores ao longo da sua história, uns mais fortes e outros mais fracos. No caso, em 1955, no Mato Grosso, a Serra do Trombador foi registrado um terremoto de magnitude 6,6, sem danos a pessoas ou cidades, por ter ocorrido na região pouco habitada. Ainda em 1955, no Espírito Santo, Vitória, ocorreu um terremoto de 6,3 graus. Na ocasião, prédios e casas balançaram, porém não houve vítimas fatais, feridos ou danos maiores. Em 1980, no Ceará, Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, houve tremores de 5,2 na escala Richter. Esses foram sentidos também na capital. Em 1986, no Rio Grande do Norte, a cidade de João Câmara registrou um terremoto de 5,1 graus na escala Richter, com danos a residências no local. Em 2007, na divisa entre Acre e Amazonas, houve um tremor de 6,1 graus. Em 2007, também, em Minas Gerais, na cidade de Itacarambi, um tremor de 4,9 na escala Richter foi registrado. Em 2008, ocorrendo em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, esse tremor de escala 5,2 foi sentido por diversas pessoas e diversas regiões desses estados e nenhum dano foi registrado. No dia 30 de agosto de 2020, foi registrado o tremor mais recente em solo brasileiro pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tremor teve 4,6 graus na escala Richter, não houve nenhum dano material sério ou morte. O tremor foi sentido pelos moradores do Vale do Jiquiriçá e na região do Recôncavo Baiano, com a queda de alguns objetos e mobílias. Quando se trata de ocorrências de fenômenos naturais, é difícil prever um novo acontecimento. Ao falar de terremotos, essa imprevisão é ainda maior, pois se trata de um fenômeno que ocorre por motivos variados, como o tectonismo, o vulcanismo ou a ocorrência de falhas geológicas. No caso brasileiro, a dinâmica interna da Terra e sua movimentação explicaria tal ocorrência. Então, pessoal, tá aí essa informação para vocês sobre o que tem acontecido no Brasil e no mundo em relação aos terremotos e essa explicação de por que aqui no Brasil existem tantos tremores de terra.
Mas sabemos que cada dia que passa nós vemos que a situação está complicada, né? Esse terremoto, por exemplo, no Atlântico, no oceano, foi bem forte e bem próximo à nossa costa. Um pouco mais e teríamos sentido alguma coisa. Então, gente, deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação de sentir tremores de terra onde você mora. Deixe tudo aqui nos comentários. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo. Que Deus nos guarde. Até o próximo vídeo. Tchau. Você também pode ser um cinegrafista profissional. O estabilizador portátil gimbal de 3 eixos, Aoshuan Smart X é adequado para vários cenários, como vlog, YouTube, transmissão ao vivo, selfie, caminhadas e esportes. Com design dobrável do tamanho da palma da mão, o estabilizador gimbal de 3 eixos Aoshuan Smart X é prático e pequeno. O app Aoshuan é amplamente compatível com smartphones, iPhone e Android.